Graça e paz. Eu sou Reinaldo Alexandre e este é o canal A Forma que a Bíblia Diz. No capítulo 7 de Daniel, a gente vê ali no versículo 10, Daniel falando que ele viu milhares e milhares de pessoas se apresentando diante de um tribunal para serem julgadas. No capítulo 7, no início dele, Daniel recebe a visão e ele começa a descrever os 4 animais que ele havia visto. Ele vê um leão com asa de águia, ele vê um urso com as costelas na boca, 3 costelas na boca, ele vê um leopardo com asa de ave e ele vê um animal que ele não consegue descrever. E no mesmo capítulo ele fala que esses 4 animais são 4 impérios que haveriam de existir. Mas vamos nos ater aqui ao versículo 10. Ele viu milhares e milhares de pessoas sendo julgadas dentro do período do Império Romano. O Império Romano ali era representado por aquele animal indescritível que tinha 10 chifres. Isso é incontestável, não há dúvidas disso. Mesmo porque aquela visão que ele recebeu era para um período escatológico de 490 anos. Aquela visão haveria de acontecer dentro de um período de 490 anos. Ali ele vê o aparecimento do anticristo e o anticristo perseguindo os cristãos e tendo poder para destruir eles. E ele vê também a destruição deste anticristo, ou deste homem que perseguia o povo santo, o povo de Deus, ser destruído com a vinda do que havia recebido poder para julgar aquelas milhares e milhares de pessoas. A gente vê que também é incontestável que aquilo ali estava se referindo a um período escatológico de 490 anos. Ou seja, não tem como projetarmos para o futuro aquilo que está explícito ali. Não temos como projetar para o futuro, um julgamento vindouro, uma condenação vindoura, se a condenação já foi feita naquele período de 490 anos. Não me pergunte como, é o que eu posso te dizer que é um julgamento espiritual. Daniel fala ali que dentro da dominação romana houve um julgamento, que dentro da dominação romana houve um juízo sobre muitas pessoas. É o que ele diz lá no capítulo 12, quando o anjo revela para ele que no final dos tempos, ou no final dos tempos, ele ressuscitaria para receber o seu galardão. É incontestável isso. E 490 anos a partir da ordem para a reedificação de Jerusalém daria no 1º século, pós a crucificação de Jesus. Jesus disse para os discípulos dele que a rainha de Candar se levantaria no dia do juízo contra aquela geração. Aquela geração dos discípulos dele era a pior geração de judeu que já havia existido, que já houve. Foi a pior geração de judeu, foi aquela geração dos dias dele. Ele fala que haveria menos juízo para os cananeus nos dias do discípulo deles. Haveria um julgamento, haveria um juízo, haveria uma perseguição, haveria um tremendo ódio contra o povo judeu, e os judeus receberiam um castigo pior do que o castigo dos cananeus. Quando ele fala de Tiro e Sidom, está falando de povo cananeu. É incontestável que a Escritura mostra claramente que o juízo já houve. A gente precisa se conscientizar disso. O juízo que haveria de ser, que haveria de acontecer, ele haveria de acontecer no 1º século. Daniel apontou para isso quando ele retrata ali que em 490 anos haveria o aparecimento do anticristo, haveria o julgamento de milhares e milhares de pessoas, que haveria a destruição desse anticristo, com a manifestação nas nuvens deste rei que teve o poder, que tinha o poder para julgar os povos, para julgar as pessoas. E ele conclui lá no capítulo 12. Conclui lá no capítulo 12, quando o anjo fala para ele selar o livro, que o livro seria aberto no tempo do fim. Só no tempo do fim, ou seja, só no tempo do fim que as pessoas entenderiam aquela profecia. Aí vem Jesus no dia dele e fala para os discípulos dele: quem lê, entenda. Quem lê, entenda o quê? Quem lê, entenda o que disse
Mateus, o que disse Lucas, o que disse Marcos. Não, ele está se referindo ali a Daniel. Quem lê, entenda o que disse Daniel. Quem lê, entenda o que relatou, o que revelou Daniel. Aquele era o tempo do fim. Aquela era a dispensação. Aquela era a hora do selo ser aberto. O povo já estava preparado. As pessoas daquela geração que tinham o coração voltado para Deus já estavam preparados para entender as profecias e as revelações de Daniel. Aquele era um tempo decisivo para aquela geração, era um tempo decisivo, era um marco na história. Como ele diz em 24:35, era o fim, chegaria o fim daquela era. Chegaria o fim daquela era naquela geração de judeu. Passaria o céu e a terra, mas as palavras dele não passariam. Ou seja, o povo judeu não deixaria de ser perseguido. Não deixaria de aparecer falsos profetas, não deixaria de aparecer falsos mestres, as grávidas não deixariam de sofrer, o amor de muitos não deixaria de esfriar, Jerusalém não deixaria de ser sitiada e o templo não deixaria de ser destruído. Então ele viria nas nuvens em juízo contra o povo de Israel. O povo de Israel entendia bem que quando algum profeta falava que Deus ia vir nas nuvens contra uma nação, ele ia trazer uma outra nação mais poderosa contra aquela nação. Ele ia trazer uma outra nação para destruir aquela nação sobre a qual ele estava se referindo. Eu vou deixando por aqui um forte abraço para você, graça e paz.